Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao canal Vagão Marca, né? Hoje eu vou falar um pouco sobre essa placa aqui, ó, placa blindada da Brastemp, né? Mas antes de falar sobre ela, se inscreva no canal, dê o like, acione o sininho, compartilhe o vídeo, né, para que possam receber os próximos vídeos, onde a gente vai poder ajudar você também. E quando você dá um like ou faz um comentário, né, com certeza está nos ajudando. Mesmo que faça alguns comentários que às vezes não é muito legal, né? Que a gente não gosta realmente. Mas outro dia eu fiz um vídeo falando de. E o vídeo o som ficou baixo e o cara desceu o pau, né? Mas fazer o quê? É a opinião dele, né? Nossos vídeos não é vídeos profissionais mesmo. Acho que tem alguém que acha que o vídeo tem que ser profissional, só que a gente não faz. Minha área é consertar máquina, consertar aparelhos, não é mídia, não, ou seja, não é jornalismo, né? Mas a gente faz o que pode, né? Mas tem muitos que gostam, né? 95, 96% gostam. Nem todo mundo é intelectual nessa área, né? Infelizmente, né? A gente estudou pouco, né? Não tivemos a oportunidade que hoje tem, porque naquele tempo eu me criei, por exemplo, lá no interior, e lá nem até a escola era difícil, né? Imagina a faculdade. É, e alguns talvez não entendam isso, né? Mas se eu tivesse tido a oportunidade, com certeza hoje eu era formado em engenharia ou medicina, sei lá, porque eu sempre gostei de estudar e gosto, mas nem todos tiveram a mesma oportunidade, né? Então, hoje, por exemplo, no interior, onde eu me criei, as crianças lá fazem faculdade, os jovens lá fazem faculdade, só não faz se não quiser, né? Infelizmente tem muita gente que não reconhece isso, mas é por isso que talvez o nordestino goste tanto de alguns políticos aí por causa disso aí, né? Que a vida lá não era fácil não, e hoje é bem mais fácil. O pessoal do sul talvez não passaram por isso, não sabe o que é isso, né? Infelizmente naquele tempo lá só se dava valor quem era do sul. Mas deixando para lá essa turma aí que não interessa, vamos que interessa. Então nós vamos falar dessa placa aqui, né? A placa blindada da Brastemp. Será que essa placa dá conserto? Será que vale a pena consertar? Né? Então vamos explicar um pouco sobre essa placa da Brastemp, né? O que acontece, né? Quais são as vantagens e desvantagens. Né? Então eu vou virar a placa aqui, eu vou pausar um pouquinho o vídeo para mim poder posicionar a placa, tá? Bem, a placa já está posicionada aqui, né? Então aqui vocês estão vendo que essa placa ela tem uma resina, tá até um pouco empoeirada aqui. Ela tem uma resina dura aqui, ó. Tem preta, tem umas que é bem clarinha, né? Mas ela tá dentro de uma caixa blindada, ó. Essa caixa é bem fechada, dura para cortar. Aí, o que acontece? Essas placas é muito diferente para você consertar. O problema é que ela é componentes SMD. E o componente SMD é um componente muito ele é muito sensível, muito pequenininho, né? Você quase nem vê, tem alguns componentes aqui que você quase nem vê. Mas a placa é a mesma, o princípio é o mesmo, não diferencia nada das outras placas comuns, dessas aqui, ó, por exemplo. Ela é uma placa dessa aqui, ó. Vou mostrar uma para vocês aqui. Vou achar uma aqui. Fácil, tá difícil aqui, mas eu achei uma da Brastemp aqui, ó. Achei outra. Achei duas aqui, ó. Ela é uma placa dessa, ó. Ela não tem nada diferente dessa aqui, ó. A única diferença que ela tem é esse tipo de resina, porque essa daqui você abre a resina fácil, né? Você tira essa resina aqui, ó. Você vê aqui, até eu tirei um pouquinho aqui, aqui, até já mexi aqui nela, tá vendo? Furinho aqui. Ela é fácil de mexer nessa resina aqui, ó. Ó, tá vendo? Olha a resina da gente tira. E essa daqui, não, você não tem como tirar. É difícil de tirar essa resina. Por quê? Se eu vou tirar essa resina aqui, ó. Primeiro eu já tenho que cortar a placa, danificar essa caixa. Segundo, para mim tirar essa resina, eu tenho que esquentar ela. E aí o que acontece? Quando eu esquento a resina, esquenta a solda, os componentes. Então quando você vai tirar a resina, você acaba arrancando os componentes pequenininhos. É muito pequenininho, alguns é até difícil de ver, tem que usar lupa. Aí quando você arranca a resina, você arranca o componente. E aí como é que você vai saber onde é esse componente? Porque é tão pequeno que você não consegue achar até a posição do componente. Então esse é o problema dessa placa, né?
Essa placa é uma placa cara, né? Dependendo, tem placa dessa daqui que custa até R$ 600. E aí você fica até preocupado em mexer, porque às vezes a placa vem ligando, né? Você arranca um componente desse, aí depois quando você vai entregar para o cliente ela não está ligando mais. Aí não consegue arrumar, né? E aí o que acontece? O cliente vai achar que você fez foi danificar a placa dele. Então, e é por isso que não vale a pena às vezes a gente pegar, não vale a pena pegar essa placa para arrumar. Não é que ela não dá conserto, ela dá um conserto, só que é muito complicado. Então, para mim consertar uma placa dessa, eu teria que cobrar, e além teria que cobrar bem caro, né? Bem caro. E além disso, para consertar uma placa dessa, é muito tempo, você perde muito tempo, é quase um dia para consertar uma placa dessa. Algumas a gente até conserta aqui pra gente mesmo, mas não vale muito a pena não, tá? É, é muito tempo perdido. Uma placa dessa, vamos supor que ela custa 600, eu teria que cobrar pelo menos uns 350, 300 a 350 para arrumar. Então, o cliente não vai querer arrumar. O cliente não quer mesmo, não tem jeito. Muitas pessoas acabam vendendo a máquina, né? Aí os técnicos, o que eles fazem? Eles compram a máquina, retiram essa tampa e pegam uma tampa de uma 15 com uma placa normal e coloca. Aproveita todo o mecanismo da máquina, aproveita as instalações, tudo, a caixa, tudo, aproveita a máquina em si. Só pega uma tampa com uma placa diferente e coloca nela. Aí ela funciona normal com as outras placas, né? Mas consertar essa placa aqui, ó, realmente é muito complicado. Por que a Brastemp fez isso? Qual é o objetivo da Brastemp com fazer isso? É não consertar essas placas, porque aí eles vão vender as placas deles, vão vender a máquina, né? Porque a pessoa pega a máquina, joga fora novinha, às vezes a máquina zerada, peguei aqui já, e não vale a pena consertar, né? Aí isso acaba com mas é uma inteligência que eu fico pensando assim, ó, os caras, como eu estava falando aqui no começo do vídeo, estudam, mas parece que não pensam, porque imagina só, se você comprar uma máquina e acontece isso, você compraria outra máquina da Brastemp? Não, acho que não. Vou comprar de outra que seja um pouco mais simples e melhor de consertar, dar conserto. Porque nós não estamos em alguns países aí onde que um aparelho é barato, né, por causa até dos impostos, né? Aí você compra um, daqui a 2 anos ele não presta, você joga fora, joga pro lixo e compra outro, né? Mas aqui não dá para fazer isso, né? Salário baixo. Para começar, salário baixo, população pobre e o preço alto, não tem condições de você fazer isso. Então, a melhor maneira é você consertar, né, para poder durar o máximo possível. Mas, infelizmente, as empresas não pensam isso. Uma vez eu trabalhava numa empresa, e aí um dia o gerente falou para mim que eles iam comprar uma máquina com robô, porque eles iam ter mais competitividade e iam ganhar mais porque iam usar pouca gente para trabalhar. Eu falei, tá certo. Só que tem um detalhe. Como ela era uma autopeça, eu falei, só que tem um detalhe, que vocês esquecem. Vocês pegam lá, põem 10 robôs para trabalhar, cada robô, como ele falou, trabalha, faz o serviço de 10 pessoas, vocês vão desempregar 100 pessoas, né? Então aí fica mais competitivo. Eu falei, só que depois os robôs compram os carros, tá? Aí ele ficou olhando pra minha cara, não sabia o que dizer, né? Porque na verdade essa é a verdade, né? Então tá aí, até o próximo vídeo, acione o sininho, se inscrevam, compartilhem e até o próximo vídeo.